Uma história muito breve do tempo. O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. E assim todo o tempo é o passado e todas as coisas são exatamente como eram antes que fosse feito o caminho para o nada. O diminuto tic-tac do tempo no qual foi feito o primeiro equívoco e todos eles dentro desse único, também continha a correção daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro. E, naquele instante diminuto o tempo desapareceu, pois isso foi tudo que ele jamais foi. Desde que posso me lembrar, sempre fui fascinado pelo assunto do tempo. Em abril de 8 meses depois de tê-los visto pela última vez, Arte e Pulsa apareceram para mim pela 11ª vez. Eu estava com minhas perguntas prontas. Ei, cara eterno, como está você? Eu não sei, deixe-me conferir. Estou muito bem. É ótimo vê-los, caras. E nós a você? Você tem algumas perguntas em sua mente, então, vamos logo ao trabalho. Tudo bem. Primeiro, estou realmente muito grato a vocês por virem até mim dessa forma. Eu estive procurando respostas espirituais desde que tinha 20 anos, e li o livro de Hermann Hesse que foi baseado na vida de Buda. Siddhartha. Sim, isso foi muito bom. Mas eu nunca encontrei nada que tivesse a magnitude do curso, o relato tão abrangente. E eu realmente amo vocês, caras, então, muito obrigado. Então, você está satisfeito? Está brincando. Eu estou mais do que satisfeito. E nós agradecemos a você, companheiro. A gratidão é uma ótima coisa, embora, de agora em diante, sua gratidão deva ser dirigida a Deus. Foi ele que tornou sua salvação inevitável, certificando-se de que a memória do céu nunca fosse obliterada da sua mente. Certo. Então, em relação a esse assunto, eu teria entrado numa briga outro dia se não fosse pelo curso. Eu estava no posto de gasolina quando aquele cara bloqueou totalmente minha passagem no momento em que eu estava indo embora, e eu estava com pressa. Pedi a ele muito gentilmente se poderia me deixar passar, porque eu estava com pressa. Ele apenas olhou para mim com aquele inacreditável olhar condescendente e odioso e disse: "Seu grosseiro." Eu não podia acreditar naquilo. Havia uma parte de mim que queria reajustar seu rosto. O que acontece com homens e carros? De qualquer forma, você o viu como sendo realmente ignorante. Ah, ele era pior do que isso. As pessoas que conversam no cinema são ignorantes. Esse cara era o campeão mundial dos nervosinhos. Madre Teresa ficaria tentada a dar um tabefe nele. Nós vimos o que você fez. Você ficou irritado por uns poucos segundos, então, se virou, foi para seu carro e disse essas linhas do curso. Eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer. E eu sou seu filho. Sim, então, eu pensei que se eu sou como Deus me criou, não posso ser um corpo, e nem aquele cara. Eu poderia deixar minha verdadeira força assumir e não ser afetado por aquele pobre homem que pensava que tinha que ser durão porque realmente estava com medo. Comecei a pensar sobre as coisas que você disse em seus exemplos de perdão. Percebi que o perdão é melhor para mim até no reino da forma, porque quando estou irritado, esqueço de que se eu batesse nesse cara, ele provavelmente teria me matado. Muito bom. De qualquer forma que você olhar para isso, você ganha. A propósito, a violência é uma técnica para resolver problemas altamente superestimada. Observe o nível internacional. Se a retaliação funcionasse, então os países envolvidos nela seriam muito seguros, certo? Eles são mesmo. Não. Ela só cria um círculo vicioso. Bem, ao invés de criar um círculo vicioso, você evitou um. O perdão vai estar nesse mesmo lugar para o resto da sua vida se você for esperto, e você é esperto. Obrigado.
Então, chegou a hora de fazer 20 perguntas só. É um dos meus assuntos favoritos. Acho que sei a resposta para a primeira. Mas, de um ponto de vista linear do tempo, eu presumo que vocês, como seres iluminados, teriam que ter alcançado sua salvação no passado para poderem aparecer para mim como seres iluminados agora. Você realmente respondeu a sua própria pergunta quando disse de um ponto de vista linear. Nós nos iluminamos no seu futuro, paz, sim, como acontecerá com você. Existe apenas um tempo, ou, em termos da ilusão, havia apenas um tempo. Você pegou esse tempo único e, assim como com a ilusão do espaço, você o dividiu e subdividiu em partes aparentemente infinitas, então, elas parecem diferentes ao invés da mesma. Paz, sim, como você criou incontáveis pessoas que iriam parecer diferentes ao invés da mesma. O tempo e o espaço foram necessários porque tinha que existir apenas um tempo, ou, em termos da ilusão, havia apenas um tempo. Você o dividiu e subdividiu em partes aparentemente infinitas, então, elas parecem diferentes ao invés da mesma. Haver um lugar no qual essas pessoas parecessem funcionar. Isso ajuda a encobrir o fato de que elas estão funcionando em um sonho. Como o curso diz. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. Você disse antes que eu sou um ser não espacial vivendo uma experiência espacial. Você também poderia dizer que eu sou um ser eterno tendo uma experiência temporal. Sim. É por isso que nós enfatizamos antes que a mente está fora do tempo e do espaço. Quando você desperta, percebe que todo o tempo e o espaço, e todas as coisas, que pareceram estar lá, eram apenas um sonho. Sua mente meramente pareceu ter ido dormir por um momento. Como o curso coloca, se referindo à sua mente. Sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Aquela experiência de revelação que eu tive foi só uma amostra? Isso vai ser sempre assim. Sim. Não sei se eu posso suportar esse tipo de êxtase. Dê uma chance a ele. Você vai adorar. Ninguém fica de fora, Gary. Todos os que você sempre conheceu estão incluídos. Seus pais, seus amigos, seus parentes, seus amores, todos, porque eles são um com você. O sentimento de completude está além do que possa imaginar. Eu quero isso. Então, vamos continuar, antes que eu esqueça metade do que quero perguntar. Por exemplo, parece que o curso está dizendo que tudo é apenas um símbolo da separação, e, como você disse, isso inclui o próprio tempo. Entendo que cada vida de sonho nossa é apenas uma maneira de dar continuidade a isso, mas a verdade é que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Sim. Considere o que o curso diz sobre isso. A cada dia e em cada minuto de cada dia, e em cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. E assim, morres a cada dia para viver outra vez, até que atravesses a brecha entre o passado e o presente, que não é absolutamente uma brecha. Assim é cada vida. Um aparente intervalo do nascimento à morte e mais uma vez a vida, uma repetição de um instante que se foi há muito e que não pode ser revivido. E tudo o que existe do tempo não passa da crença louca segundo a qual o que passou ainda está aqui e agora. Perdoa o passado e deixa-o ir, pois ele já se foi. Então, cada dia é como uma vida diferente, onde você parece adormecer à noite, ou morrer, e então, começar outra. Dentro da identidade plena de cada vida, você tem fases em sua vida que são tão diferentes que também poderiam ser vidas distintas. Além disso, seu corpo muda tanto que é como se você ocupasse vários corpos diferentes durante uma vida. Tudo realmente está na mente, ou, de maneira mais precisa, é uma projeção da mente.
Assim como aquela citação está dizendo, é tudo um ato de reviver aquele primeiro instante quando pensamos que tínhamos nos separado de Deus. Em cada instante, temos a habilidade de mudar nossas mentes sobre a realidade. Sim. Os índios americanos costumavam dizer, observe o grande mistério. O texto do curso diz: contempla a grande projeção, mas olha-a com a decisão de que ela tem que ser curada e não com medo. Nada do que fizeste tem qualquer poder sobre ti, a não ser que ainda queiras estar à parte do Criador e com uma vontade oposta à sua. O curso também diz, logo antes disso: pois o tempo tu fizeste e o tempo podes comandar. Não és mais escravo do tempo do que do mundo que fizeste. Como J repetidamente o aconselha de que você não pode ter ambos, o tempo e a eternidade. Você tem que escolher. Não há nenhuma parte do céu que possas levar e tecer em ilusões. E nem há nenhuma ilusão com a qual possas entrar no céu. A grande projeção do tempo e do espaço é apenas como um filme, então, um filme muito intenso. Sim. Uma vez que você realmente compreenda isso, então, a questão se torna com quem você vai assistir ao filme. Você pode assisti-lo com o ego e ouvir as suas interpretações, ou você pode assisti-lo com o Espírito Santo e ouvir a interpretação dele. Você quer dizer interpretação dele? Tecnicamente seria dele. Não se esqueça, J está falando como um artista corrigindo a Bíblia, que supostamente foi baseada em seus ensinamentos. É por isso que ele usa a linguagem bíblica. É verdade que muitos trechos sobre reencarnação foram cortados da Bíblia? Sim, durante o século IV do erro coletivo. Nós vamos manter a maioria, embora nem todos os comentários sobre a Bíblia ao século em que Tomé e eu estávamos envolvidos com ela. Agora, vamos falar sobre assistir ao filme com J ou com o Espírito Santo, e ouvir a interpretação da mente certa. Isso nos traz um ponto importante. Ainda que sua experiência seja de que você está assistindo ao filme aqui, você realmente não está. Você está assistindo a ele em um nível mais elevado, e sua experiência é a de que você está em um corpo, assistindo a ele aqui. E não apenas isso, mas você está assistindo a algo que já aconteceu, como assistir a uma reprise na televisão, que você perdeu ou de que se esqueceu. Considere essas passagens surpreendentes do livro de exercícios. Juntas, elas dão uma visão geral dos ensinamentos do curso sobre a ilusão do tempo. A revelação de que o Pai e o Filho são um só virá a seu tempo a cada mente. No entanto, esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado. Esse momento já está estabelecido. Parece ser bastante arbitrário. Mas não há nenhum passo que alguém possa dar nessa estrada que seja apenas por acaso. Esse passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso. Pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Estamos apenas empreendendo uma jornada que já chegou ao fim. Todavia, parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido. O tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por magia. Mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está escrito. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido. Pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já se foi. Quando ele diz que nós empreendemos a jornada, quer dizer que ele a está assistindo conosco, e vai nos ajudar se pedirmos. Exatamente. Continuando depois, no livro de exercícios, J liga o conceito da unicidade às duas palavras que nós dissemos que expressam a verdade absoluta, Deus é, e, então, as liga ao conceito do tempo dizendo. Isso devolve a mente ao presente infinito, em que nem o passado nem o futuro podem ser concebidos. E continua. O mundo absolutamente nunca foi.
A eternidade permanece um estado constante. E Biden, ele também diz. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Entretanto, o perdão, ensinado e aprendido, traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo um momento em que a própria mente determinou abandonar tudo, menos isso. E Biden, continuando, na mesma linha, se referindo ao Espírito Santo. Todo aprendizado já estava na sua mente, realizado e completo. Ele reconheceu tudo que o tempo contém e o deu a todas as mentes para que cada uma pudesse determinar, de um ponto em que o tempo estava acabado, quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. Pois a unicidade tem que estar aqui. Qualquer que seja o momento que a mente tenha estabelecido para a revelação, ele é inteiramente irrelevante para o que tem que ser um estado constante, para sempre como sempre foi, permanecendo para sempre como é agora. E Biden, se tudo já foi feito e eu estou só assistindo a um filme que está sendo projetado pelo meu inconsciente oculto, e meus movimentos aparentes estão sendo manipulados como um robô de qualquer forma, então, eu não tenho que me preocupar com isso, não é? Eu podia apenas fazer o que quisesse, e a salvação ainda estaria destinada a vir de qualquer forma, certo? Bem, não. Você ainda tem que fazer seu trabalho. Como J diz depois da citação de que acabamos de falar. Basta, então, que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. O fim terá que permanecer obscuro para ti até que seja feita a tua parte. Isso não importa. Pois a tua parte ainda é aquilo de que depende todo o resto. Ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem a estar um pouco mais perto de cada coração incerto que ainda não bate sintonizado com Deus. Não sei se eu gosto disso. Todo o resto depende da minha parte. O sonho não foi criado por nenhuma outra pessoa, lembra-se. Mais uma vez, o mundo pode ser salvo sem você? A resposta é não. Você sabe qual é o seu trabalho, assim como sabia no posto de gasolina. Perdão. Estou realmente perdoando a mim mesmo. Só não parece isso. Realmente. Como o curso diz a você de muitas maneiras diferentes, muitas e muitas vezes, e nunca em termos incertos. O perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o seu resultado seguro. E Biden, eu ouvi você, J. Que diabos, estava só brincando. Eu já falei que vou fazer isso. Nós sabemos que você vai. Você pode tanto ser atrasado indefinidamente quanto pode se libertar. A escolha que você faz não é menor do que o que está descrito no seguinte, onde o próprio J pede a você, em cada situação, para tomar a mesma decisão que ele tomou. Escolhe outra vez se queres tomar o teu lugar entre os salvadores do mundo, ou se queres permanecer no inferno e lá manter os teus irmãos. Você não poderia ser mais claro, embora algumas daquelas citações sobre o tempo sejam bastante esotéricas. Vou precisar renovar minhas energias para lidar com tudo isso. Apenas tente se lembrar por enquanto que o tempo parece ter um futuro ainda incerto para você, mas tudo já está realmente feito. Você não pode mudar o roteiro do ego. Tudo que você pode fazer é mudar para a interpretação do Espírito Santo, a qual, como nós enfatizamos, é o seu roteiro. É por isso que J disse para nós há anos, quem entre vós, por preocupar-vos, podeis acrescentar um minuto às vossas vidas. A verdade é que a história da sua vida é apenas uma história, já foi escrita. Você fala sobre uma história a qual realmente nem está assistindo aqui. Você pensa que está, mas realmente a está revendo mentalmente no nível da mente. Mais uma vez, você é a parte da mente que observa e escolhe, enquanto o filme de sonho foi provocado pelas primeiras escolhas que você fez com o ego.
Em relação à sua renovação de energias, certamente não existe nada. A sua salvação sempre vem de uma decisão que você está errado em reafirmar seu comprometimento. Lembre-se de que não importa o tomando nesse quanto seu trabalho pareça grande, e não importando quantas dimensões de tempo existam, ou universos alternativos com suas próprias dimensões, ainda existe a mesma simplicidade que nós descrevemos e da qual você nunca é exato momento. Não há escapatória disso. Pode escapar. Sua salvação sempre vem de uma decisão que você está tomando nesse exato momento. Não há escapatória disso. Não importando o que pareça estar acontecendo com você, a escolha é realmente muito simples e imediata. Sempre que você se lembrar disso, vai saber qual interpretação do sonho deveria ouvir, mesmo depois de seu corpo parecer ter falecido. Isso me lembra. Eu estava sonhando na cama há mais ou menos um mês, e algo amedrontador aconteceu no sonho. Eu me lembrei de pedir a ajuda de J no sonho, e senti sua força assumindo. Sim. Em algum ponto, e você já atingiu esse ponto, o sistema de pensamento do curso se torna tão parte de você, que você vai escolher a força de Cristo mesmo quando estiver adormecido, à noite, o que significa que vai muitas vezes escolher a mesma força automaticamente depois de abandonar seu corpo. Esse deveria ser um pensamento reconfortante para você, não apenas porque vai fazer com que tenha menos medo da morte, mas porque confirma que ainda que você morra hoje, levará seu aprendizado com você, mesmo que não seja um mestre. Não seja tão linear. Agora que já fomos tão longe em nossa conversa infinita sobre o tempo, não se esqueça de nos fazer algumas perguntas que você tinha em mente antes de chegarmos. Claro. Eu já mencionei isso antes, mas me ajuda a ser paciente se eu me lembro de que o curso está dizendo que a separação foi completamente respondida, imediatamente curada. A razão pela qual parecemos estar despertando lentamente é para que não fiquemos aterrorizados. Correto. A realidade é muito diferente da sua experiência atual, como você já viu por si mesmo. Acostumar-se a isso lentamente é altamente recomendável. Até na maioria das manhãs, você acorda gradualmente dos seus sonhos, a menos que o alarme do despertador o desperte rudemente. Bem, a mente maior parece estar acordando do sonho lentamente, e, quando um indivíduo aparente desperta do sonho, isso é simbólico do despertar gradual da mente maior, ainda que você possa dizer, a partir da citação que estamos usando, que o sonho realmente terminou instantaneamente. A questão é, quanto tempo você quer esperar para estar completamente preparado para o céu? Como o curso lembra. Os teus irmãos estão em todos os lugares. Tu não tens que ir buscar a salvação longe. Cada minuto e cada segundo te dá uma chance de salvar a ti mesmo. Não percas essas chances, não porque elas não retornarão, mas porque é desnecessário protelar a alegria. Nós já citamos o curso antes, sobre Deus querendo que seu filho seja despertado gentilmente, mas você tem que perceber que sua mente precisa contemplar uma ideia pelo menos uma dúzia de vezes ou mais antes de que ela realmente comece a penetrar. Embora possa ser sua mente que pense, veja e ouça, não seu corpo, isso significa que também é a sua mente, sob a dominação do ego, que se recusa a realmente pensar, ver e ouvir ideias da mente certa, não importando que forma tenham. É por isso que o sistema de pensamento do curso é essencial para retirar as camadas do ego através do uso dos princípios interconectados que apoiam continuamente uns aos outros, e se tornam dominantes sobre a maneira da mente errada olhar para a grande projeção. Eu entendo a importância do sistema de pensamento estruturado e de como ele trabalha. Algumas pessoas resistem à ideia de ter sua mente treinada porque têm medo de sofrerem lavagem cerebral, ou de serem induzidas a desistir de seu pensamento independente. Se elas quiserem lavagem cerebral, sempre podem se juntar a um culto, mas, uma vez que se atenham ao curso como um método de autoestudo, vão perceber que é o seu próprio poder de decisão que está sendo utilizado, não se está abrindo mão dele.
Além disso, em sua condição atual, elas realmente já sofreram lavagem cerebral por parte do ego, e vão continuar assim até que reclamem suas mentes. Como o curso explica sobre a necessidade de treinamento. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Eu nunca fiz isso. Brincadeira. E também, a maioria das pessoas presume que o que elas acreditam com sua mente consciente é o que importa, quando a verdade é que aquilo em que elas acreditam com sua mente inconsciente é que faz toda a diferença, e elas não podem mudar isso por conta própria. Você entendeu? É por isso que o Espírito Santo é a saída. Então, se eu continuar com esse jogo do perdão, posso ser arrancado do holograma ilusório? Por que não? É só por causa das suas crenças errôneas e pensamento da mente errada que você continua preso a ele. Isso me lembra o que chamamos de Big Bang, que foi simbólico da separação e da projeção do universo. Significa que o universo um dia vai começar a fazer o caminho contrário e vai entrar em colapso em si mesmo no final? Emprestando uma de suas palavras, não. É verdade que o Big Bang simbolizou a separação, mas o que você deveria se lembrar é que, no nível da forma, ele foi tão tremendo que produziu uma força insondável de energia. Isso, por seu turno, predeterminou todas as leis físicas e o destino de cada célula e molécula, como cada uma iria evoluir, e em qual direção deveria ir. Quando dizemos que o filme já foi filmado, estamos dizendo que tudo que aparentemente iria acontecer já foi colocado em movimento naquele instante, e, na verdade, realmente não poderia acontecer de nenhuma outra forma. Todas as dimensões e cenários diferentes são simplesmente simbólicos e diferentes Big Bangs dentro do Big Bang, e aconteceram no mesmo instante. Ainda que tudo tenha terminado imediatamente, você ainda tem que se despertar para reconhecer a realidade. Então, nesse nível, nós sofremos sob a ilusão de que forjamos nosso destino, quando a verdade é que todas as leis físicas já foram colocadas em movimento naquele instante. Tudo o que aconteceu teria que ter acontecido exatamente da maneira que aconteceu, não importando o que nós tentamos fazer sobre isso. Certo? O mecanismo de como os corpos robôs são manipulados por forças invisíveis é simplesmente uma parte da encenação do roteiro pré-determinado. Lembre-se disso. Uma vez que foi a sua decisão juntar-se ao ego e tornar a separação real, isso significa, mais uma vez, que o roteiro é um exemplo de auto-pré-determinação, com o qual você concordou em um nível diferente, e não é o caso de você ser uma vítima. Agora, você tem o curso para ensiná-lo como mudar sua mente sobre a coisa inteira. O que você está testemunhando aqui é como uma gravação do ego, e está a seu cargo querer ouvir um tom diferente. O universo não tem que entrar em colapso em si mesmo para terminar. O que tem que acontecer é que todos precisam despertar, então o universo de sonho vai simplesmente desaparecer, porque um sonho insignificante é tudo o que ele era. Para manter você preso, o roteiro parece se mover cada vez mais rápido conforme o tempo passa, e o período de tempo da sua atenção fica cada vez mais curto. Até você destruir sua civilização e começar tudo de novo com pouca memória, como começar uma nova vida. Sei o que você quer dizer sobre as coisas irem cada vez mais rápido. É verdade em relação a tudo. Veja os filmes. A edição no cinema e na televisão nos últimos 30 anos se acelerou tanto que é quase ridículo. Eles devem acreditar seriamente que todos têm desordem de déficit de atenção. Os diálogos reais estão se tornando cada vez mais raros. Tudo está sendo silenciado. Em relação às imagens, a filosofia muitas vezes é a de que se você pôde ver, está lento demais. Sim. Muito mais estilo e muito menos substância, como seus políticos. Você percebe que Abraham Lincoln, o primeiro grande presidente republicano, e o último grande presidente republicano. Você está se traindo, mas você percebe que Lincoln poderia não ser eleito hoje.
Ele não tinha uma boa voz para falar em público, e realmente tirava um tempo para pensar sobre a resposta para uma pergunta. Se você fizer isso em um debate hoje, será chamado de estúpido. Imagine ter uma resposta refletida, ao invés de uma resposta inteligente, pré-escrita em bytes confiáveis. A política, os filmes, estão indo da mesma forma. Tudo é estilo e velocidade, e o que isso traz de bom para as pessoas exceto sintonizá-las cada vez mais com a loucura? Sim. O tempo voa quando estamos ficando loucos. Eu realmente gosto de cinema, apenas achei que devia mostrar o caminho que a edição está seguindo. Ei, o que você disse antes sobre roteiros de múltipla escolha parece contradizer a ideia do filme todo já ter sido escrito. Na realidade, não, porque isso tem a ver com o fato de que existem várias dimensões abertas para você, e é possível mudar de uma para outra. Entretanto, esse ainda é um sistema fechado, e o próprio fato de ele ser limitado e fixo apoia o que estávamos dizendo. O roteiro do ego é como uma cenoura na ponta de um galho. Ele tenta prender você ao pensamento de que tem liberdade dentro do roteiro, quando a única liberdade real que você pode um dia encontrar está completamente fora de toda essa confusão. Em relação ao roteiro de múltipla escolha, você está dizendo que, ao tomar decisões diferentes, eu poderia acordar uma manhã e, sem saber, estaria em uma dimensão diferente, que parece exatamente como essa, exceto pelo fato de ter tido sua própria explosão do Big Bang dentro do acontecimento do Big Bang, portanto, tem suas próprias variações no roteiro? Sim, você poderia. Isso é perversamente ótimo. E, mais uma vez, você tem que se lembrar de que isso ainda é uma ilusão dentro de um sistema fixo. Uma ilusão ainda é uma ilusão, e isso ainda é uma ilusão, e existe apenas uma saída. O roteiro do ego é simplesmente todo sobre o tempo, que já terminou. O roteiro do Espírito Santo é o perdão de todas as pessoas na sua vida, não importando onde elas pareçam estar. É assim que o tempo desaparece. Uma das melhores maneiras de entender a distinção entre o tempo do ego e a eternidade do Espírito Santo é lembrar que as lições do Espírito Santo do perdão verdadeiro levam ao desfazer do tempo por interpretá-lo como desnecessário. Esse desfazer é conseguido no nível da mente, fora do tempo, e, ao invés de mudar o tempo, o faz desmoronar. Como naquele dia em que eu estava no cinema e dirigi de volta para casa num momento diferente porque não precisava mais de algumas lições específicas de perdão, por já tê-lo praticado. Certo, seu sortudo. Ah, espere, eu ia deixar essa descrição em particular sobre você para nossa conversa sobre sexo. É engraçado. Você deveria estar na TV. Programa da Oprah. Ela é ótima, mas nem mesmo ela teria a mente aberta o suficiente para tudo isso. Vamos ver. Qualquer outra pergunta sobre o tempo antes do nosso tempo acabar? Só estou brincando, é claro. Sim. Algumas pessoas acreditam que a reencarnação leva à evolução da alma. Isso é verdadeiro? Pense, Gary. Sua alma já é perfeita, ou, de outra forma, não seria uma alma. Seria apenas algo que você estaria confundindo como uma alma, como sua mente, que as pessoas realmente confundem com a alma, ou uma projeção da mente, o que inclui imagens corporais de fantas, mas que as pessoas pensam serem almas. A evolução é algo que parece acontecer no nível da forma, mas é apenas um sonho. Uma vez que sua mente tenha aprendido todas as suas lições de perdão, então, ela desperta para o espírito ou alma, e tudo o mais se vai, exceto o céu. A maioria das pessoas pensa sobre suas almas como algo individual porque não podem evitar de pensar em si mesmas como indivíduos. Quando a crença falsa se vai, então, você sabe que existe apenas uma alma, que é nossa unicida, de ilimitada como espírito. A reencarnação também é apenas um sonho. A evolução parece acontecer, mas é apenas um sonho.
Uma vez que sua mente tenha aprendido todas as suas lições de perdão, ela desperta para o espírito, e tudo o mais se vai, exceto o céu. Sim, mas como estamos tentando explicar, uma vez que algo parece acontecer, falamos sobre isso como se o fizesse. Quando sua vida de sonho terminar, você vai se ver deixando o corpo e tendo outras aventuras, mas você realmente não está indo a lugar algum. Você só está assistindo às projeções da sua mente, ou, como o temos chamado para seu benefício, um filme. Certo. Agora, aqui está uma pergunta que pode fazer você pensar que não tenho fé em você, mas esse não é o caso. Eu só estava imaginando. Você disse que esteve em um corpo durante 11 anos depois de atingir a iluminação, mas o curso parece indicar que o corpo não sustenta seres iluminados. Ele diz que se você está em constante comunicação com Deus, então o corpo não seria mais mantido, e nossa tarefa é sermos perfeitos aqui, e, depois, não somos mais vistos. 11 anos parece um tempo longo para andar à toa por aí depois da sua iluminação. O que você tem a dizer em sua defesa? Eu vou responder a isso, mas deixe-me avisá-lo sobre algo. Não resuma o curso a detalhes. Como já dissemos, todos os detalhes dos ensinamentos do curso deveriam ser colocados dentro do contexto dos seus ensinamentos mais amplos sobre o perdão. Em relação a ficar andando à toa por aí durante 11 anos, permaneci visível no sonho para ajudar Artem. Eu deliberadamente mantive um pé na porta, como se diz, para que pudesse estar com ele e ajudá-lo a estar comigo para sempre. Em relação ao corpo não ser mantido por muito tempo, não se esqueça de que J teve um ministério por vários anos, durante os quais ele estava claramente iluminado. Embora não seja possível estar completamente em comunhão com Deus e manter o corpo, existe um lugar intermediário, ao qual o curso se refere como uma região intermediária, que é um lugar de perdão, onde uma pessoa pode fazer algum trabalho útil enquanto parece estar nesse mundo, e também experimentar sua iluminação ao mesmo tempo. Isso é o que o curso também chama de mundo real. Certo? Obrigada por não perder a fé, embora já tenhamos indicado que a fé em nós pessoalmente não seja essencial. Quer você acredite em nós ou não, sempre pode confiar no Espírito Santo. Você se lembra quais são as 10 características de um professor de Deus no curso? Claro. Um professor de Deus é confiável, leal, útil, amigável, cortês, gentil. Espere um minuto, eu fui escoteiro. Você com certeza não é mais. A característica principal a que eu estava me referindo é a confiança. Como o curso diz sobre seu professor. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende e ser aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Pelo fato de ainda não poder experimentar a eternidade completamente, você precisa de milagres, ou atos de perdão verdadeiro, nos quais você dá aos seus irmãos e irmãs para dar a si mesmo, e ser curado por aquele em quem você confia, o Espírito Santo. Como o curso diz. No tempo, o dar vem em primeiro lugar, embora sejam simultâneos na eternidade, onde não podem ser separados. Quando tiveres aprendido que são mesmo, a necessidade do tempo terá terminado. A eternidade é um tempo único, e a sua única dimensão é sempre. Usem LTP. Para começarmos a resumir nossa conversa, o curso ensina. O tempo e a eternidade estão ambos em tua mente e irão conflitar até que percebas o tempo só como um meio de reaver a eternidade. Você não será capaz de fazer isso de forma tão rápida usando os métodos comuns que o mundo tem enfatizado até hoje. Por exemplo, o curso faz um comentário sobre essas abordagens, fazendo a você uma pergunta retórica.
É possível achares a luz analisando a escuridão, como faz o psicoterapeuta, ou como o biólogo, reconhecendo a escuridão em ti mesmo e procurando uma luz distante para removê-la, enfatizando a distância durante todo o tempo. Que espertalhão! Vou escrever uma carta com palavras bem pesadas para a Fundação para a Pizza Interior, NT. Jogo de palavras com Foundation for Inner Peace, Fundação para a Paz Interior, então. Enquanto isso, consulte e se lembre dessas citações que falamos sobre o tempo. Quanto mais você considerá-las, mais significativas e profundas elas se tornarão. Em seu futuro, pulsa e ou vamos dizer a J, depois de ler seu curso, que o seu semblante faz estremecer uma lança. Espero que vocês me digam o que isso significa. Claro, o cavalheiro que escreveu o material de Shakespeare era um conde, cujo brasão de família tinha a imagem de um leão sacudindo uma lança. Para honrar sua família, ele algumas vezes fazia um brinde na corte com a frase: seu semblante faz estremecer uma lança. Mas esse conde foi proibido pela rainha Elizabeth I, que era um gênio político e muito controladora, de colocar seu nome em seu trabalho. Havia um estigma social ligado ao palco naquela época. Peças, especialmente comédias, não eram consideradas literatura séria, e estavam abaixo da dignidade da realeza. Isso é engraçado, Shakespeare não ser literatura séria. Tempos ilusórios realmente mudam, e Shakespeare, ou Edvard de Vere, o 17º Conde de Oxford, ajudou a mudá-los. Existe apenas um Shakespeare, ainda que seja um homem branco morto. Embora a rainha não o tenha proibido completamente de escrever, ele não pôde colocar seu nome em sua obra. Aconteceu que existia um ator com o nome de William Shakespeare. Quando de Vere descobriu sobre esse homem, pensou que era bom demais para ser verdade. Ali estava de Vere sendo brindado na corte com a frase relacionada ao brasão da sua família, um leão empunhando uma lança, Shake Gaspiar, e lá estava um homem no teatro chamado Shakespeare. Edvard fez um acordo com William para colocar seu nome no trabalho e apresentar as peças ao público com o ator desempenhando a parte do autor. Foi uma maneira dissimulada de Edvard conseguir algum crédito pelo seu trabalho sem realmente colocar seu nome nele. O plano funcionou muito bem, embora Shakespeare realmente não tenha recebido muito dinheiro, e muitas das peças tenham sido publicadas todas de uma vez como um catálogo, depois do ator chamado Shakespeare ter falecido. Muitas pessoas perceberam o estilo do curso e sua similaridade em beleza com a obra de William Shakespeare. Então, brincamos com J e dissemos a ele que o seu semblante fazia estremecer uma lança. Isso é muito legal. Vocês caras são muito engraçados. Então, divirta-se meu amigo. J o fez, e também Shakespeare. Não leve a fraude do tempo a sério. O que você pensa ser o passado é um acontecimento ilusório que está se passando exatamente agora, mas sua mente dividiu essas imagens para fazer com que se parecessem com o tempo. Entretanto, toda coisa aconteceu de uma vez e já terminou. Não importa quais artifícios o ego coloque no seu caminho, apenas perdoe e deixe viver. O curso pede que você renuncie ao seu julgamento. E onde está o tempo, quando os sonhos de julgamento foram postos de lado? Em poucas palavras, o curso está dizendo que o tempo inteiro estava contido dentro de um instante. A vasta ilusão aconteceu toda de uma vez, embora realmente não tenha acontecido, e na verdade já terminou. O pensamento da separação e todos os pensamentos simbólicos da separação dessa maneira foram corrigidos pelo Espírito Santo, mas continuamos rodando a fita do roteiro da separação em nossa mente vezes sem conta, como fantasmas, até que aceitemos completamente as correções do Espírito Santo, o que dissolve o tempo e nos leva de volta a Deus. Você entendeu? O perdão verdadeiro é a saída. Então, o tempo não cura todas as mágoas, mas o perdão vai curar todo o tempo. Nada mal, companheiro mensageiro. Acho que seu semblante acabou de fazer estremecer uma lança.